paz do Senhor, meus irmãos. Nesse domingo de Páscoa, nós iniciamos a nossa caminhada rumo até o avivamento, subindo a montanha do avivamento. Que esses 50 dias sejam dias marcados pela densa presença de Deus, como foi também no tempo em que Israel chegou ao pé do Monte Sinai. Quando eles estiveram ali, depois que se prepararam, depois que Moisés lhes passou as instruções de como haveria de acontecer, Moisés sobe ao monte, o povo lá de baixo vê o monte fumegando, e há um pavor terrível no coração deles, um temor terrível, mas eles percebem aquela nuvem densa, a escuridão, os trovões, o clangor e toda aquela visão que fez eles estremecerem, que da mesma maneira, de uma maneira tão aterradora quanto, porém agora numa manifestação diferente daquela primeira vez, veio o Espírito Santo e desceu sobre a vida de todos os crentes que estavam reunidos, esperando a descida do Consolador, como disse Jesus. E todos ali foram impactados com o poder do Espírito Santo. Que em nome de Jesus nós sejamos impactados sim com a presença de Deus, com o poder do Espírito Santo se movendo em nós, já a partir de hoje. E hoje, enquanto estava orando, o Senhor colocou no meu coração, como é que nós começamos esta caminhada? Essa caminhada começa ainda na escolha do Cordeiro. Quando o povo de Israel estava ainda no Egito, Deus deu uma ordem. No primeiro mês, este será o primeiro mês para vocês, a partir da Páscoa, a partir do 10º dia desse primeiro mês, vocês escolhem um cordeiro. Escolham um cordeiro. Êxodo, capítulo 12, verso 3. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para a sua casa. Verso de número 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai o molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras e passará aquela porta. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Verso 13. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que foi escolhido, o sangue do Cordeiro que foi imolado. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O sangue é o sinal da aliança e da misericórdia de Deus sobre o seu povo. O sangue do Cordeiro, tipificando o sangue do Cordeiro de Deus, que foi imolado em favor do mundo. A palavra de Deus é muito clara. A Páscoa deveria ser celebrada de ano em ano, no tempo certo, no tempo específico, sempre celebrada e sempre lembrada. Irmãos, tudo aquilo que sai da nossa mente, tudo aquilo que sai da nossa memória, tudo aquilo que sai do nosso pensamento cai no esquecimento. E tudo aquilo que nós deixamos de falar, nós deixamos de praticar, tudo aquilo que deixamos de pensar, a gente não dá mais atenção. Não é à toa que Jesus mais tarde vai dizer: façam todas as vezes que comerdes, todas as vezes que beberdes, façam isso em memória de mim. Tragam à memória o meu sacrifício. Mas focando um pouquinho mais na palavra que Deus tem me dado para o dia de hoje. Escolham um cordeiro.
Escolha um cordeiro. É necessário que cada ser humano, cada homem, cada mulher, escolha o seu Deus. Escolha o seu Senhor, um só para seguir, um só para perseverar. Deus, quando estava tirando o povo de Israel, Ele mesmo disse: eu vou humilhar todos os deuses, vou humilhar todos os outros deuses do Egito e vou colocar vocês numa terra abençoada, vou tirar vocês desse lugar onde está contaminado por toda essa deidade, por toda essa idolatria e por tudo isso que existe. Mostrando para mim e para você, nós precisamos escolher um só Deus, um só Senhor. Deus estava estabelecendo isso. Deus começou a libertar o seu povo quando chamou Moisés ali, ele partiu para a ação. Você vai tirar o meu povo do Egito, vai trazer ao Monte Sinai, o lugar onde eles vão adorar, onde eles vão me conhecer. Vocês vão de fato me conhecer, porque aquela geração ainda não conhecia o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era necessário então que eles escolhessem, e chegou a hora de escolher o seu cordeiro. Mais tarde, já no tempo de realização da nova aliança, João Batista vai olhar para Jesus, sendo revelado pelo Espírito Santo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus e diz: eis, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro que eu e você devamos escolher. Quando nós escolhemos por Jesus, nós escolhemos o único e verdadeiro Deus, o Deus certo, aquele que verteu até a última gota do seu sangue. O próprio Pai fez com que ele fosse imolado na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus verteu até a última gota de sangue para perdão dos meus pecados, dos teus pecados. Não apenas de alguns pecados, como disse aqui semana passada o presbítero Márcio, mas de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa palavra não é para ficar apenas entre nós, meus irmãos. Esta palavra precisa ser multiplicada, compartilhada com amigos, com pessoas que ainda não entregaram a vida a Cristo. Uma caminhada rumo ao avivamento, uma caminhada para o lugar que Deus espera que nós estejamos posicionados, começa pela escolha certa, a escolha do Cordeiro certo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se existe Páscoa ainda hoje, é por causa do Senhor Jesus. Se nós lembramos disso rotineiramente, é por causa do Senhor Jesus. E de tempo em tempo isso precisa ser lembrado. A mim, a você, a toda a humanidade. Todo aquele que está debaixo do sangue de Jesus. Todo aquele que está debaixo do poder do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Todo aquele que está debaixo deste sangue, a praga destruidora, a segunda morte não lhe alcançará. A condenação já não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Queridos, em nome de Jesus, lembre, se você fez a escolha certa, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, esteja sempre permanecendo debaixo do poder que há no sangue de Jesus, e o inferno não vai te tocar. As maldades, as maldições terão que ser vencidas e elas sairão, elas não mais permanecerão sobre a tua vida, e principalmente a condenação da segunda morte não tem poder sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, continue firme nesse propósito, exaltando, celebrando, agradecendo a Deus, porque um dia Ele se deu em teu lugar, morrendo a nossa morte para que nós vivamos a sua vida, morrendo a nossa morte para que nós tivéssemos ligação com o único e verdadeiro Deus. Queridos, em nome de Jesus, louve nesse dia o Cordeiro de Deus, que hoje não está mais como um cordeiro. João viu lá no livro do Apocalipse, está escrito:
O apóstolo João viu um cordeiro como que havendo sido morto, mas agora não é mais um cordeiro, mas é um leão, é o rei, é o leão da tribo de Judá, é o rei dos reis, o senhor dos senhores, que vive e vive para todo sempre. Medite nisso, mergulhe nisso, creia nisso e jamais escolha um Deus errado. Fique com o Senhor Jesus, o único e verdadeiro Deus, hoje e para todo sempre. Senhor Jesus, eu glorifico o Teu nome por esse dia. Eu glorifico o Teu nome, Pai, pelo dia que o Senhor nos fez. Eu glorifico o Teu nome, Pai, pelo dia em que o Senhor decidiu, pelo dia em que na plenitude dos tempos o Senhor encarnou. O Senhor veio ao mundo, o Senhor desceu até a terra, o Senhor habitou entre nós, sendo carne, tomando a forma humana, sendo servo de Deus, obediente até a morte e morte de cruz, a morte mais humilhante, a morte mais dolorosa, a morte mais sofrida. O Senhor tomou sobre si a nossa morte, mesmo que o Senhor não tinha pecado, porque o salário do pecado é a morte, então nós, pecadores, merecíamos tal morte. O Senhor não a merecia, mas o Senhor tomou ali o nosso lugar, e eu te louvo, Jesus, por causa disso, e eu clamo que não apenas eu, mas todos juntos agora, possamos exaltar e engrandecer o nome do Cordeiro de Deus, que se deu em nosso favor, que morreu a nossa morte, mas ao terceiro dia foi vivificado e ressuscitado pelo poder de Deus, apareceu aos discípulos não apenas como um espírito, porque espíritos não comem, mas o Senhor comeu diante deles, deixou que eles lhe tocassem, deixou que eles vissem as marcas que ficaram nas suas mãos e no seu lado rasgado. Ainda assim, Pai, o Senhor tomou sim o nosso lugar, foi ressuscitado em poder, e também a Tua palavra nos diz que o Senhor sim foi visto pelos discípulos, por uma multidão de 500 irmãos subindo ao céu, e agora revelado está como à direita de Deus, como aquele que está à destra de Deus. Sim, nós cremos, Jesus, o Teu sangue nos purifica de todo pecado e Te exaltamos por isso. Eu clamo agora, Pai, no nome de Jesus, que cada um de nós seja vivificado pelo Espírito e pelo poder que há nesta palavra, que existe nesta verdade. Sim, isto não é apenas uma história contada de ano em ano, isto é a vida. Nós fazemos parte da vida eterna. Sim, meu Deus, fazemos parte do Teu movimento, e eu clamo no nome de Jesus, que assim como a igreja primitiva, crendo nesta verdade, foi inundada com o poder do Espírito Santo, foi cheia do Espírito Santo, também nós sejamos cheios do Espírito Santo e do poder de Deus. Pai, no nome de Jesus, nesta caminhada de 50 dias, todos seremos inundados com o poder do Espírito Santo. Começa em mim, começa na minha casa, começa na família dos meus irmãos, e espalha deste fogo santo na vida dos meus irmãos e irmãs e de todo aquele que crê. No nome de Jesus, seja inundado com o poder e a presença de Deus. No nome de Jesus, na tua casa hoje, toda maldição é removida. No nome de Jesus, na tua casa hoje, e a partir de hoje, os pecados são abandonados, o fermento velho é removido, para que sejamos sim uma nova massa, uma massa aonde somos um só em Cristo Jesus, sem pecado, sem imundícia, sem perversidade, no nome de Jesus, lavados, remidos, abençoados e cheios do Espírito Santo, preparados sim para pregar as boas novas por onde o Senhor nos enviar. No nome de Jesus oramos e profetizamos para a glória de Deus. Querido, que você e a tua casa sejam inundados com o poder e com a presença de Deus. Que juntos, quando sentarem à mesa, Jesus seja glorificado. Você, a tua casa, teus familiares, todos sejam abençoados para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no dia de hoje nós teremos um grande culto de louvor ao Senhor às 19 horas na nossa igreja. Venha, vamos juntos participar e engrandecer ao nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um
no nome de Jesus.